Brasil tem investido menos em ciência e tecnologia, em pesquisa e em desenvolvimento. Nós temos aí reservas no país que eu defendo que essas reservas têm que ser usadas para bater na dívida. O governo está pedindo autorização ao Congresso para aumentar essa dívida, né? Eu tenho certeza que não é isso que precisa, esses 200 e quase 250 bilhões de reais. Senador, o senhor é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e essa área sofreu um corte de 40%, né? Um contingenciamento, na verdade. O recurso pode voltar depois se o governo tiver esse dinheiro aí ao longo do ano. Mas esse contingenciamento, ele prejudica quais projetos da área? Prejudica praticamente todos os projetos. O Brasil, ao longo dos últimos anos, ele tem investido menos em ciência e tecnologia, em pesquisa e em desenvolvimento. Se nós formos observar a nossa Embrapa, né, que é motivo de orgulho, que ela cresceu, desenvolveu no nosso agronegócio, a agricultura, foi através de pesquisa e desenvolvimento, mas a situação da Embrapa nos últimos anos praticamente está à míngua. Cada ano que passa está diminuindo, e com isso diminui as pesquisas também, né? Estamos na contramão de países que, quando chega a crise, como chegou no Brasil, a primeira coisa que eles fazem é o quê? É investir em ciência e tecnologia para ajudar o país a sair da crise. Então, praticamente foi todas as áreas. Já era muito pequeno o orçamento. Esses 42% que foi contingenciado agora, já estamos aí praticamente no meio do ano, tem pouco tempo para recuperar, mesmo voltando os recursos. A área da educação sofreu um corte também, em especial as universidades. Isso afeta a área da ciência e tecnologia, uma vez que a universidade também faz pesquisa, né? É uma instituição dupla, né? Que tem uma parte das suas atividades no Ministério da Educação e uma parte na ciência e tecnologia? Olha, todas as áreas, elas afetam diretamente a ciência e tecnologia, porque todas elas têm ciência e tecnologia, inovação, né? Ou telecomunicações, né? Então, todas elas afetam. Agricultura, educação, né? Em todas elas. Não tem uma área, você pega, por exemplo, a questão da indústria, né? Então, ela tem pesquisa, ela tem desenvolvimento. Então, se há esses contingenciamentos que houve em todas as áreas, então prejudica, né? Isso aí não é bom para o país, né? Nós tínhamos aí, eu não estou aqui julgando quem fez os contingenciamentos e a maneira que chegou, mas eu acho que tínhamos mecanismos e temos mecanismos para que não houvesse esse contingenciamento, ou pelo menos em áreas como são essas que houve aí na educação, e principalmente nas nossas universidades, né? Então poderia ter sido evitado. Que mecanismos são esses, senador? Recursos, do próprio recurso que tem no Caixa Único do Tesouro, né? Segundo dados que nós temos aí do próprio Tesouro, hoje o Tesouro tem mais de 1 trilhão de recursos nos cofres do Tesouro, que pode ser usado. Nós temos aí mais quase 1 trilhão e 200 bilhões de reais que são utilizados, que está no Banco Central. Isso é dinheiro do Tesouro, que está no Banco Central, que usado aí para pagar juros para o banco diariamente, que é os recursos que os bancos têm quando fecha o dia, né? Então, em torno de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Parte desses recursos, ou na totalidade, eu defendo que esses recursos, os bancos, não têm mais que ser remunerados diariamente. Esses recursos têm que ser usados na economia, e num momento como esse, né?
Isso é muito dinheiro para movimentar a economia. Movimentando a economia, gerando emprego, vai se arrecadar mais e, com isso, vai ter mais recursos no caixa do governo. Agora, esses recursos também não são as reservas do país, porque se você diminui essas reservas, você aumenta a relação da dívida e as reservas, né? Hoje nós temos uma dívida que ela já chegou, segundo dados que nós também pegamos do próprio governo, 5 trilhões e 500 bilhões. Essa dívida, há 10 anos atrás, em 2008, ela era 1 trilhão e 700 bilhões. Nós já pagamos aí 1 trilhão e 800 bilhões de juros nesses 10 anos. Nós abatemos, ou seja, quase 7 bilhões e 300 de amortização da dívida. Nós saímos de 1,700, foi para 5 bilhões e 500. 5 Dívida trilhões bruta, né? De dívida interna, dívida pública. Certo? Simplesmente nós trocamos a dívida externa pela interna. E a interna aumentou muito, por quê? Porque os juros são muito altos. Mas nós temos aí reservas no país que eu defendo que essas reservas têm que ser usadas para bater na dívida. Não adianta nada nós termos aí hoje praticamente 400 bilhões de dólares de reservas, certo? Que está depositado 70% desses recursos, 260 bilhões, está em letras do Tesouro Americano, sendo remunerado a 0,25% ao ano. E 100 e poucos bilhões está em outros bancos, sendo aplicado a juros baixos em outros países. Então, eu defendo que use parte dessas reservas. Nós já temos esses recursos, que use parte dessas reservas também para bater a dívida interna, nossa dívida interna, pagar menos juros, e esses juros que nós estamos pagando e essas amortizações, que a gente use esses recursos para jogar na nossa economia. Mas não é esse movimento que está acontecendo. O governo, pelo contrário, está pedindo autorização ao Congresso para aumentar essa dívida, né? Para emitir títulos para pagar despesas comuns, né? Despesas de custeio, que é infringir a chamada regra de ouro. O projeto de lei número 4, que está na Comissão de Orçamento, da qual o senhor faz parte. O Congresso vai aprovar essa emissão de títulos e o aumento da dívida pública? Nós protocolamos na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, que eu também faço parte, um pedido de audiência pública para que nós, os senadores, né, entendermos melhor como é que chegou essa questão da dívida pública, qual o estoque de recursos que tem, né, que eu tenho certeza que não é isso que precisa, esses 200 e quase 250 bilhões de reais. Então, nós precisamos saber, os senadores, antes de aprovarmos, né, esse endividamento para o nosso país, para nós mesmos, que vai dar mais de 20 bilhões ao ano só de juros, né, esses 248 bilhões que estão pedindo, que a gente veja o que nós realmente, qual que é o problema que nós temos aqui. A meu modo de ver, é a dívida interna. Então, nós temos que ver, estudar melhor, nós temos que entender, os parlamentares, melhor da dívida, essa dívida, por que ela cresceu tanto, o que está acontecendo. Ela está subindo uma média de 500 bi por ano e o governo culpa a Previdência, né? Tanto que enviou o projeto da reforma. Mas essa tentativa de quebrar a regra de ouro e o fato de não usar as reservas, como o senhor está sugerindo, não parece um movimento do governo de fabricar uma crise para pressionar o Congresso a aprovar a reforma da Previdência? Eu não acredito que seja isso. Talvez por a pressa em aprovar tanta coisa, ou seja, privatizações e querer dar resultado o mais rápido possível, está indo para um rumo mais fácil, que é de pedir autorização para o Congresso para que quebre a regra de ouro e autorize 250 bilhões praticamente para a emissão mais de títulos da dívida, né? Talvez é o caminho mais curto. Até para não se comprometer com a lei de responsabilidade fiscal, que geraria um impeachment, né? Como a gente já viu no passado. Pois é, mas tudo se resolve o quê? Com diálogo, conversando, né? No Senado Federal não é problema, na Câmara dos Deputados não é problema, até hoje não houve problema nenhum para o governo federal, para o presidente da República,
Nós estamos dando esse voto de confiança ao presidente. Né? O que o Congresso quer entender é por que o governo está querendo quebrar a regra em 250 bilhões, sendo que o déficit é de 139 bilhões, né? Tem uma diferença aí que não fecha. Tem uma diferença, né? E há pouco tempo atrás, o que precisava, o que falava-se o próprio governo era que era 90, passou para 120, hoje é 250, 248, se eu não me engano. Né? Então, nós precisamos entender isso. Nos governos passados, chegou a se discutir um limite para o endividamento. Assim como há um limite hoje para o gasto público, havia um projeto de lei aqui no Senado para limitar o endividamento da União, porque estados e municípios já têm um limite. Só que esse projeto não foi para frente. O que o senhor acha desse limite? Eu acho que tudo tem que ter limite. Tudo que não tem limite acontece o que vem acontecendo no nosso país. Os municípios são cheios de deveres. Tudo quanto é dever foi colocado para os municípios. Os estados da mesma forma. E para o governo federal, não. Esse regime presidencialista, da forma que é um cheque em branco para o presidente fazer o que quiser. Então, tem que compartilhar, tem que discutir mais os problemas do país e, principalmente, quando se refere à questão financeira. Então, eu acho que tudo tem que ter limite. Passou da hora de nós termos uma lei que segura isso. O endividamento do governo vai ser X. E pronto, acabou. Se atingir isso aqui, não pode fazer, não pode. Agora, com esse endividamento aumentando, o governo com 4 anos seguidos de déficit, o senhor acha que esses contingenciamentos vão realmente se reverter e o dinheiro vai voltar para o caixa dos ministérios para fazer política pública ou isso vai virar corte, de fato? Os recursos só vão ter no país. O país só vai sair dessa crise que está quando se investir em geração de emprego e renda, qualificação profissional, as pessoas terem a oportunidade de ter seu emprego ou seu próprio negócio. Eu nunca vi um município, um estado ou um país sair da crise que não seja através de investimentos, através da geração de emprego, porque só com contingenciamento só vai piorando a situação. Então, se liberarmos mais recursos para que gere emprego e renda, gerando emprego e renda, nós vamos ter o quê? Arrecadação de impostos. Tendo a arrecadação de impostos, o município, o estado e o país, ele levanta. Do contrário, só vai aprofundando a crise. A crise só vai aprofundando. Não adianta a gente falar que vai tirar o país da situação que está, com contingenciamento, ou segurando essa área, segurando aquela área, se nós não fizermos os investimentos. E investimento é para gerar emprego e renda. Mas e o gasto público, senador, como é que fica? O gasto público é o que eu estou falando, é o que eu defendo. Vamos analisar a nossa dívida que nós temos. O que nós temos de recursos e os recursos que nós temos, que nós podemos pagar parte dessa dívida. Vamos abater parte dessa dívida, vamos pagar menos juros e usar esses recursos para jogar na economia. O que o senhor está dizendo é um princípio até simples de economia, muito simples, né? A conta não é outra. É o que uma pessoa faz em casa, né? Você tem dinheiro na poupança, poupança, faz em casa, tem uma faz dívida, na empresa. Você vai lá e paga a sua dívida e depois faz reserva. É isso, né? Olha, se nós tivermos voltar o investimento nesse país, que nós temos aqui o agronegócio, nós exportamos muito. Se nós não tivermos aí um investimento nas nossas indústrias, se tiver investimento no mercado, voltado para o mercado interno, isso vai gerar caixa. Nós vamos exportar mais. Exportando mais, em pouco tempo, nós recuperamos essas reservas, se for vantajoso. Que o país estando a pleno emprego, nós podemos ter o emprego movimentando sem gerar inflação. Eu pego muito por base, e tenho falado isso, certo? O pessoal até tem me chamado a atenção. Eu falo muito do Vietnã. Eu estive no Vietnã, fui lá porque chamou a atenção, porque é um país que virou pó com a guerra dos Estados Unidos. Um dia desse, quem era o Vietnã? E o Vietnã investiu em educação, investiu em qualificação profissional, em indústrias, modernizou sua indústria. Hoje é confecção, hoje é brinquedos, lá tem uma variedade enorme na indústria e tem o agronegócio. Resultado, o Vietnã ultrapassou o Brasil no ano passado em exportações em quase 6 ou 7 bilhões de dólares. Então, nós temos que observar, não estamos mais fazendo comparativo com os Estados Unidos e nem com a Europa. O senhor falou que nós estamos nos comparando mais com os Estados Unidos, mas eu ia fazer uma comparação com os Estados Unidos agora.
Os Estados Unidos fizeram um endividamento do país a partir dos anos 70, inclusive para financiar investimento, para financiar política pública no país, assim, infraestrutura principalmente. E o Brasil tentou seguir mais ou menos esse modelo, ou seja, dívida é uma realidade para muitos países do mundo e para a economia mundial. Por que no Brasil seria diferente? Por que a gente não segue esse modelo? Porque dívida, ela só dá resultado quando é dívida boa. A dívida, quando ela é feita em investimentos errados, e que entra corrupção, né? Estados Unidos ele tem as instituições sólidas, né? Corrupção lá existe, mas é mínima, certo? Então, no Brasil, fez-se investimentos, vamos pegar a Norte-Sul, que foi investido, 20, quase 30 anos de investimento na Norte-Sul, quase 20 bilhões de reais, e passou para a iniciativa privada por menos de 3 bilhões de reais para pagar em 360 meses. Então, a dívida, quando você faz uma dívida saudável, que venha trazer a geração de mais emprego, mais renda, exportação, que abastece o mercado interno também, isso se paga. É o caso das empresas, quando vai buscar recursos no mercado, em bancos ou para montar uma linha de produção, então ela coloca a linha de produção, ela vai ter o retorno e vai pagar sua dívida. O que aconteceu no país, que foram feitos investimentos errados em outros países, investimentos em obras faraônicas que não trouxeram retorno nenhum, e o país endividou com isso. Então, dívida boa, saudável. A gente falou bastante de economia, vamos falar um pouco de ciência e tecnologia de novo. A pauta prioritária da Comissão de Ciência e Tecnologia para esse ano seria o projeto de lei das telecomunicações, que regulamenta o setor, que é o PLC 79? Olha, nós procuramos na comissão, quando eu assumi a presidência, nós tínhamos ali 200 e poucos projetos, alguns como o PLC 79, há mais de 2 anos parados, né? Então, nós procuramos o quê? Esses projetos para designar relatores. Então, hoje não tem nenhum projeto mais, exceto os que estão chegando, para ser escolhidos os relatores. Mas ali nós procuramos diversificar, já que ciência e tecnologia, a inovação, a informática, está em todas as áreas. Então, nós procuramos fazer o quê? As audiências públicas para entendermos melhor em cada segmento. É humanamente impossível para um senador, uma senadora, entender em todas as áreas, né? Então, nós fizemos audiência pública, vamos entender qual que é a situação, por exemplo, que nós chegamos aqui na energia elétrica, o potencial que nós temos de PCHs, de eólica, termosolar, uma série de alternativas. Por que nós fomos investir em energia a óleo, né? De motores a óleo? Por que foi fazer isso? Por que nós tínhamos a energia há 20 anos atrás, a mais barata do mundo, hoje nós somos a 4ª mais cara do mundo? Essas discussões foram feitas na nossa Comissão de Ciência e Tecnologia. Nós estamos trazendo para a nossa comissão a discussão dos parques tecnológicos. Nós estamos trazendo discussões, inclusive fizemos agora audiência pública até com relação à Minha Casa Minha Vida, dentro de ciência e tecnologia. Estamos discutindo, por exemplo, a questão de Alcântara, né, para te quebrar essa discussão e esse tabu que nós íamos entregar a nossa base de Alcântara para os americanos, e não é nada disso. O que está faltando é o governo mandar o acordo para o Congresso, né? Sim, mas ele já está sendo construído, já vai chegar no Congresso, acredito que por esses 15, 20 dias já chega no Congresso, e foi bem esclarecido, bem conduzido pelo ministro. No dia da audiência pública sobre a base de Alcântara, nós tínhamos ali 4 senadores que eram a oposição ao governo. E os 4 senadores aplaudiram a forma que o ministro Marcos Pontes conduziu, né, esse acordo para chegar à maneira que chegou ali de Alcântara. Uma das preocupações do ano 2000, quando o Congresso rejeitou o primeiro acordo assinado, é que o Brasil, naquele acordo, estava explícito que o Brasil não poderia desenvolver sua própria tecnologia aeroespacial. Essa questão está preservada nesse novo acordo?
Ora, nesse novo acordo, o que existe, e aí tem que ser esclarecido, que 80% dos componentes usados em satélite ou em foguete é americano. Por isso que o acordo é feito com os Estados Unidos. Mas nesse acordo que foi construído agora, que eu digo que foi muito bem construído, esse acordo, o Brasil pode vender esse serviço, ou seja, fazer parcerias com qualquer país, se eu não me engano, praticamente com todos os países, exceto 2 ou 3, se eu não me engano, né? E receber, e inclusive com empresas também privadas, e receber por esses lançamentos através da base, né? Por que nós estamos muito esperançosos que nós vamos ter muitos lançamentos aqui de satélites, de foguetes, ser muito usado? Porque foi muito abençoado, né, ali o local, Alcântara, aquele espaço ali do Maranhão, a economia que tem quando se lança o foguete de combustível, não é só a economia do preço do combustível, é porque a cada quilo de combustível que economiza, você economiza milhões de dólares ali no foguete ou no satélite para lançamento, né? Então, é a melhor do mundo. Nós ficamos muito tempo parados, mais de 20 anos, desde aquele acidente que houve. Nós ficamos ali com complexo de inferioridade, porque deu aquele acidente, deu aquele problema, né? Nós temos que, aí sim, nós temos que espelhar muito nos americanos nesse sentido. Quantos problemas que deu com os americanos, com os russos, em lançamento de foguete, né? Explodiram e tudo, eles voltavam, aperfeiçoavam, melhoravam, né? E tanto é que eles são referência mundial, né? Senador, eu agradeço a presença no programa Salão Nobre e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Obrigado.